Aqui nós vamos falar sobre Abacuque. E só para dar o crédito, né, do desenho, não fui eu que fiz. Então, é lá do Bible Project, sempre faço propaganda. Para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia, tem muito material nesse projeto aí. E aí a gente pode também aprender. A irmã Érica conhece muito bem o que eu vou falar, porque ela é voluntária lá na rádio e ela trabalha nos cursos bíblicos, né? Ou já trabalhou, né? Ou já ajudou bastante lá. E é um curso muito bom para presidiário. E eu ia começar com essa introdução, só para a gente espairecer um pouquinho. Tinha uma pergunta lá no curso, que a Karina, que também estava fazendo, corrigindo, e a pergunta era: cite 5 profetas menores. E aí um dos alunos escreveu Jonas, sei lá, fala mais um aí. Naum, eu falei Naum, aí eu repeti, a minha filha achou que eu falei não, mas não, é Naum, Jonas, Oséias e Abacuque. Ele colocou... ele citou Abacuque como 2 profetas. Aí a gente deu risada lá e teve que corrigir ele. Então, para vocês saberem, Abacuque é um só e não 2, tá bom? Então, só para a gente se divertir um pouquinho no começo. Quem foi Abacuque? Nós não temos, na Bíblia não tem muita informação sobre ele. Tem no próprio livro dele, mas no livro dele não fala sobre o seu pai, ou sua mãe, ou sua tribo, ou a cidade natal dele, mas nós sabemos que ele foi um profeta. Os estudiosos acreditam que ele foi um sacerdote, foi chamado como profeta, mas isso não é certeza, mas pelos estudos indica que sim, mas nós não podemos dizer isso com certeza. O nome Abacuque pode para a gente parecer que é um nome hebraico, porque né, ele estava ali, mas também os estudiosos chegaram à conclusão de que pode não ser também um nome hebraico. Se for um nome hebraico, que é Shabak, significa abraçar. Mas ele pode ser, na verdade, um nome não hebraico, de uma língua derivada do hebraico, que significa árvore frutífera. E aí eu não sei falar essa língua, mas é ou Rambacuco ou Abacuco, alguma coisa parecida com isso, e que é uma língua parente do hebraico, mas não tem certeza disso, nem sabe se o nome dele é hebraico ou não. E ele foi contemporâneo, a gente já estudou isso, né? Ele foi contemporâneo de Naum, Sofonias e Jeremias. Ele foi naquela época ali, durante o reinado de Josias, por um tempo, e de Joaquim. O Joaquim não está aqui, né? Sempre quando o Joaquim está, ele fica meio assim, né? Por causa que os reis Joaquim não seguiu os passos do pai, né? De Josias. Lá no ano de 640, mais ou menos, de 609 a.C. e 609 a 598. E esse livro, ele faz parte daqueles conjunto dos profetas menores, que, só para a gente fazer um parênteses, não são profetas pequenos, né? Só faz parte, nós temos poucas informações deles. E ele tem uma particularidade, porque esse profeta, ele não fala para o povo como normalmente os profetas fazem. Deus traz uma palavra para ele levar para o povo aquela palavra, ou uma sentença, ou uma punição, ou uma disciplina, ou alguma coisa que vai acontecer. E no Abacuque, na verdade, ele não fala de Deus para o povo, na verdade, ele fala com Deus sobre o povo. Então, isso é uma particularidade. Na última aula que eu dei, eu falei sobre Jeremias. E aí eu falei que a gente precisa fazer esse exercício de que são pessoas como nós, né? A gente às vezes tem aquela ideia de um profeta
distante, um super homem que fez tudo certinho diante de Deus, tal. Mas eles foram pessoas como a gente como a gente. E ele teve que lidar justamente com essas dúvidas que normalmente a gente tem ou a gente já teve em algum momento da nossa vida. Por que que isso acontece? Por que que tanta tragédia? Pessoas já me perguntaram, e provavelmente para vocês também, pessoas que não seguem a palavra de Deus, ou até que seguem também e não entendem por que tanta corrupção, ou por que tanta violência, tanta gente inocente morre ou sofre por causa disso. E Abacuque faz esse tipo de pergunta para Deus também, porque ele não entende por que que os justos sofrem e os injustos prosperam. São perguntas que até hoje muita gente faz e às vezes a gente também não entende certas coisas. Então eu queria ler logo o primeiro capítulo, de 2 a 4, e Deus, quando ele faz essa pergunta para Deus, quando ele responde, ele não explica, na verdade ele, entre aspas, ele piora a situação. E a gente vai ver isso. Então, esse primeiro texto, que é a primeira queixa de Abacuque. E gostaria de repetir de novo, e o nosso irmão Edson, ele falou isso depois de uma semana, quando eu falei que Jeremias, eu não concordava com o apelido de profeta chorão. E a gente não tinha combinado. Conversando com ele semana passada, não sei se semana passada ou retrasada, ele falou que falou, eu falei, mas eu falei isso também. Porque pelo que Jeremias passou, aquilo não configura um choro, um chorão, não sei o quê, mas se a gente se colocar na posição dele e também na posição de Abacuque é a mesma coisa. Ele está ali, vê o povo corrupto, o próprio povo dele fazendo coisas erradas, e ele vê essas pessoas do povo fazendo coisa errada, se desviando de Deus, corrupção, se aproveitando das pessoas, e ele justamente coloca diante de Deus isso. Por que que essas pessoas prosperam e aquelas que são justas não prosperam? Então eu só queria ler para a gente lembrar disso. Abacuque 1, de 2 a 4. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim justiça é pervertida. É um lamento, ou é uma queixa que eu já ouvi, e é bem atual até, porque ele fala, até quando gritarei? E ele fala, e ele ainda diz assim, sem que tu ouças. Ele tem a impressão de que Deus não está ouvindo. Quantas vezes a gente ora para Deus sobre algum motivo e a gente tem a sensação que Deus não ouve. Mas ele ouve. Mas às vezes parece que ele não ouve, porque no tempo dele vai acontecer as coisas. E às vezes a gente não entende isso. E aqui Abacuque está passando exatamente por isso. Poxa, eu estou vendo o que está acontecendo, estou orando para ti, Senhor, e parece que não acontece nada. Então a gente já faz o exercício de que é gente como a gente. Eles passam as mesmas dúvidas, as mesmas perguntas, os mesmos conflitos que nós também passamos nos dias de hoje. Esse período dessa profecia, que Deus responde, na verdade ele não responde e nem explica para Abacuque. Na verdade, quando ele responde, ele fala que o império babilônico vai entrar e vai ser pior do que estava acontecendo. Então, Abacuque ele ora, e quando Deus responde, ele fala, tá ruim? Vai piorar, porque agora vocês vão ser dominados por um povo que é ímpio, que é um povo destruidor, que é um povo realmente terrível, e vocês vão ser dominados por eles. Mas Senhor, né? Então, e aí nesse período, é uma profecia,
ele não sabe quando, mas essa profecia de Abacuque, com base no versículo 6, é a invasão da Babilônia lá dos caldeus, né? Que foi mais ou menos ali, foi em 625 a.C., no reinado de Nabopolassar. Eu sempre fico difícil de falar esse nome, porque a gente fica com Nabucodonosor, que é o mais famoso, né? Mas antes dele, Nabopolassar, que é anterior a ele. Aí depois que veio Nabucodonosor, quando realmente foi o apogeu da Babilônia, e aí eles realmente destroem. Eles conquistam também o Egito e os seus aliados, depois invade Judá, e aí finalmente eles destroem Jerusalém. Essa situação de Abacuque, ele tem essa revelação, né? Quando ele busca a Deus, Deus faz essa revelação para ele. E aí ele fica realmente nesse conflito. E aí Abacuque não entende como é que um Deus santo pode usar um povo ímpio para disciplinar aquele povo que ele escolheu. Talvez a gente também não entenda como nós que somos regenerados, que aceitamos Jesus, por que nós temos que passar por dificuldade ou por perseguição, sendo que eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu sei que algumas pessoas se perguntam isso. Às vezes um missionário recebe um chamado de Deus, isso a gente já falou aqui também, recebe um chamado para ir para um lugar, de repente ele tem na cabeça lá, eu vou chegar lá e vou falar de Jesus e o povo, aquela tribo, sei lá quem, vai todo mundo se converter, vai ser uma bênção. E chega lá, só sofre perseguição, muitos morrem e não acontece aquilo que realmente a pessoa idealizou, achou que ia acontecer, fica doente muitas vezes, porque é uma outra cultura, e a pessoa se pergunta, mas eu vim te servir, Senhor, por que isso está acontecendo? Então, aqui Abacuque faz a mesma pergunta para Deus e não entende como é que Deus, como santo, usa uma nação ímpia que não tem nada a ver com Deus para disciplinar o seu povo. E aí eu trouxe um livro que eu recebi de presente da minha irmã aqui, e eu queria ler para vocês. É um livro, Portas Abertas, que é, na verdade, uma devocional, permanecendo firme através da tempestade. E eu queria ler para vocês. Eu cometi um erro, mas não sei se não é erro, porque eu falei, vou ler do dia 1º de setembro. E eu abri 1º de outubro, não sei porquê, e eu falei, é uma história que realmente encaixa. E quando eu abri aqui 1º de setembro, eu falei, não, mas não é o devocional que eu li. Aí eu fui para outubro e falei, então eu vou ler 1º de outubro. E lá começa com o texto, o título é Perdoe seus inimigos. E o texto é Marcos 11, 25. Isso aqui são relatos, né, de pessoas que são perseguidas, de missionários, que têm histórias que são assim incríveis, nesses países que são perseguidos, e eles têm várias histórias e eles contam essas histórias aqui. E ele começa em Marcos 11, 25, dizendo, enquanto estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Eu vou ler, é curtinho, eu vou ler a história, porque a história ela é bem abençoadora. É triste, mas a gente consegue imaginar como esses irmãos nossos são fiéis à palavra de Deus. Ódio de seus inimigos é o que Takosh Avzipian, não sei se é assim que fala, ou Rosepian, vou falar só o Takosh, tá? A esposa de um pastor iraniano assassinado em 1994. Não sente mais ódio. Ela diz, eu aprendi uma lição na Universidade de Deus sobre como amar nossos inimigos. Na adolescência, Takosh orou para que se casasse com um pastor, pois assim poderia viver a serviço de Deus. Seu desejo foi atendido, mas o caminho não seria fácil.
Seu marido, o pastor Hayek, tinha 48 anos quando um dia não voltou para casa. Após 20 dias, ficou claro que ele havia sido morto a pedido do governo iraniano. Naquele momento, outros 4 pastores iranianos também foram covardemente assassinados. Eles se recusaram a assinar uma declaração oficial que proibia a evangelização entre os muçulmanos. No Irã, 98% da população é muçulmana. Após a Revolução Islâmica de 1979, os problemas começaram a aumentar para os cristãos. Takoshi diz: durante a Revolução, centenas de pessoas ameaçaram queimar igrejas, e que por sorte não aconteceu. O governo islâmico não quer que os muçulmanos vão à igreja e é proibido evangelizar entre eles. O pastor Hausepian ocupou posições importantes na igreja iraniana. Em várias ocasiões, ele declarou que chegaria ao extremo por sua fé e sua igreja. Sua esposa relata: Hayek dizia diversas vezes: não temos que ter medo, devemos confiar em Deus. Mas no meu coração, eu tinha medo. Hayek amava as pessoas, até mesmo seus vizinhos muçulmanos. Eles eram bem-vindos na igreja, sabiam que ele os ajudaria, mesmo em tempos difíceis. O dia que Hayek saiu para buscar um amigo no aeroporto e não voltou, está bem gravado na memória da viúva e de seus filhos. Na delegacia, o filho mais velho, Joseph, mostrou uma foto de seu pai e, de acordo com a polícia, o corpo do pastor foi encontrado em um beco de Teherã. Takoshi diz: eu tinha apenas ódio em meu coração, ódio dos meus inimigos que assassinaram Hayek. Eu não conseguia perdoá-los. Eu orava com a boca: Deus me dê forças para perdoá-los. Mas antes de orar, na minha mente, eu me via jogando lama neles. Mas um dia, um milagre aconteceu. Deus me ensinou a perdoar os meus inimigos. Eu estava pedindo por algo que, no fundo, eu não queria pedir. Mas, aos poucos, em um processo cheio de altos e baixos que durou um mês, Deus me deu forças para orar cada vez mais com o meu coração para aqueles que assassinaram meu marido. Deus atendeu a essa oração. Depois, eu não estava orando apenas com a minha boca, mas com todo o meu coração. Eu aprendi não apenas a confiar e apoiar-me em Deus, mas também como perdoar os meus inimigos. Eu acho que eu passei aqui das dúvidas, eu falei, e eu acabei lendo aqui, né, e não coloquei aqui, então tudo bem. Depois disso eu coloquei aqui algumas coisas que acontecem para trazer para o nosso tempo. Porque a gente lê a palavra de Deus e muitas vezes é tão distante, a gente não visualiza isso, e a gente tem que trazer, fazer uma hermenêutica e trazer para o nosso tempo. Eu peguei lá na Portas Abertas, como nós cristãos somos perseguidos. E nós vemos pessoas que são ímpias, que não reconhecem a Deus e prosperam. E talvez em algum momento você e eu já pensamos por que isso acontece. Por que nós não temos sucesso algumas vezes. E o que está acontecendo com os cristãos indígenas do México? 5 pastores foram presos na cidade de Oaxaca. Ataque extremista mata 200 pessoas em Burkina Faso. Cristãos enfrentam ameaça de violência na Índia. Autoridades ameaçam igrejas no Vietnã. Extremistas matam 49 cristãos na África. Ondas de violência na Índia. Torturas, morte e exclusão. Portas Abertas lança a lista de perseguição aos cristãos em 2024. Pequenininho ali, tá assim, ó. Em 2024, o número de cristãos perseguidos aumentou para mais de
365 milhões ao redor do mundo. 365 milhões de pessoas são perseguidas em 2024. No mundo. É muita gente, né? Digo, porém, a vocês que estão me ouvindo, amem inimigos, façam bem aos que odeiam, bendigam aqueles que os bendizem, orem por aqueles que os maltratam. Tudo isso que a gente viu aqui, a gente precisa aprender que a gente precisa orar por esses que nos perseguem, né? Não sei, talvez para algumas pessoas é difícil orar por aqueles que realmente perseguem os cristãos, 365 milhões de pessoas. Mas a gente não sabe, ou a gente imagina, ou a gente sabe os desígnios de Deus. Por que Deus permite isso? Assim como Abacuque não entendia como é que um povo ímpio ia dominar o povo ali, talvez a gente não entenda por que o próprio Deus, em sua palavra, nos diz: ore por aqueles que te perseguem. E a gente precisa fazer isso e entender que faz parte da soberania de Deus. E pela fé, Abacuque aceitou e apegou-se nas promessas de Deus. E em meio a esse cenário, essa revelação que Deus deu, eu reparei uma coisa e depois nos comentários eu falei, olha só, não foi só eu que reparei, né? Paulo, ele utiliza Abacuque 2:4, e a gente conhece bem. Ele usa como um texto fundamental para a proclamação do Evangelho. Em Abacuque 2:4, a ênfase, Abacuque 2:4 diz: veja, o ímpio está envaidecido e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. Aí eu li isso e falei, eu estou lendo o Novo Testamento, né? O Novo Testamento tem 3 passagens que falam sobre isso. Romanos 1:17. Alguém, vocês estão com a Bíblia aí? Vocês estão na escola dominical? Então alguém pode abrir Romanos 1:17. Uma outra pessoa pode abrir Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38. Alguém pode ler Romanos 1:17? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. O justo Viverá pela fé. Muito bem. Gálatas 3:11. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá pela fé. Abacuque já disse isso. E esse texto, o justo viverá pela fé, um dos princípios do Novo Testamento. E Paulo usa para proclamar o Evangelho. A ênfase sobre o justo, a ênfase sobre como ele deve viver e a ênfase sobre a fé propriamente dita. Nós temos hoje, acho que entre nós, como é que eu vou dizer isso? Nós sabemos que em alguns lugares, em algumas igrejas, nós temos um problema, que talvez seja um mito, de que aquela pessoa que quando ela reconhece Jesus, ela se converte, aceita Jesus como Senhor e Salvador. E muitas pessoas ensinam que aí, você aceitou Jesus como Salvador, agora você não vai ter mais problema. Agora você vai ter sucesso, vai ter prosperidade, você é filho do rei, né? E aí não vai ter problema, e muitas vezes nós todos teremos problema porque nós estamos vivendo num mundo caído. E quando alguém acredita nisso,
acontecem muitas frustrações, inclusive com a igreja e com Deus, porque não aconteceu aquilo que foi dito lá no começo. Ah, agora eu aceitei Jesus, agora eu vou dar tudo certo na minha vida. E não é uma verdade. Eu diria até que pode piorar. De novo, Jeremias teve uma vida, se a gente for analisar a vida de Jeremias, ele não teve uma vida fácil, a vida toda. Abacuque, pelo jeito, não teve uma vida fácil, ainda mais saber o que ia acontecer. Ele soube antes ainda, então já sofre antes, sabendo que o povo ia sofrer aquilo. O problema espiritual é resolvido. Colossenses 1,13 diz que nós fomos transportados, né? Nós fomos, peraí, qual é o... Eu vou falar com as minhas palavras, tá? Que nós fomos retirados do império das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado. Espiritualmente, está resolvido. Mas a nossa vida, peregrinação, aqui na Terra, a gente vai ter aflições e vai ter problemas também. Mas a nossa esperança está garantida. Isso tudo bem. Mas a nossa vida realmente vai ter problemas, assim como naquela época eles tiveram também. E Abacuque, ele faz muitas perguntas. E aí, por que pessoas boas sofrem e pessoas perversas prosperam? Por que Deus não está respondendo à minha oração? Por que sofro tanta oposição dos outros quando estou fazendo o melhor para Deus? Abacuque, ele tinha um problema, ele sabia do problema, e o que ele fez? Ele levou a sua queixa ou o seu problema para Deus. E eu no meu preparo, eu não pensei nisso, mas eu pensei agora, eu acho que faz sentido. Numa pregação do pastor Luiz Saião, ele estava falando sobre Gênesis. Eu não sei até se já falei aqui. Mas ele estava falando de Gênesis e aquilo marcou muito para mim o que ele entendeu ali. Estava lá Adão e Eva. E quando eles cometeram o pecado e desobedeceram a Deus, o que eles fizeram? Eles se esconderam. Eles tentaram se esconder de Deus. E a palavra do Saião foi o seguinte: eles não procuraram quem justamente a única pessoa que podia ajudar eles. O único que podia resolver o problema deles era Deus. E eles se escondem ao invés de procurar Deus. A gente não vai fazer nenhum exercício aqui. Se eles tivessem buscado a Deus e tivessem se arrependido, nós não sabemos, não vamos especular. Mas Deus era o único que poderia resolver o problema deles. E ao invés de eles procurarem a Deus, eles se envergonham e se escondem, ou tentam se esconder de Deus, para não encarar Deus. Então, quando nós temos problemas, não vamos fazer como Jonas, fugir, tentar se esconder, porque não tem como se esconder. Não façamos como o primeiro homem que tentou se esconder e ainda culpou a Deus por ter. É a mulher que tu me deste, foi a mulher que tu me deste. E a mulher, não, foi a cobra, foi a serpente. Além de não reconhecer, se esconder e ainda não assumir o erro. Quando nós tivermos problemas, aflições, tivermos pecado, busquemos a Deus, porque Ele é que pode resolver o nosso problema. Abacuque procurou a Deus e se queixou para Deus. A gente lê Abacuque e a gente fala, pô, ele era ousado, né? Por se queixar para Deus, quem pode fazer isso? Mas ele fez, porque ele sabe, ele tinha relacionamento com Deus, então ele sabia até onde podia ir. E aí, no final, no capítulo 3, que é um texto bem conhecido, esse é um texto que a gente tem que ler,
que ele diz, mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, eu coloquei em destaque, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo e faz-me andar nos meus lugares altos. Abacuque, ele recebe a revelação de que o povo vai invadir e ele se queixa novamente. E Deus fala, vai acontecer, mesmo que demore, vai acontecer. Mas ele chega no final do livro, ele diz que mesmo que aconteça tudo isso, traduzindo, mesmo que eu morra, mesmo que nada aconteça, mesmo que as coisas estiverem horríveis, se não estiver dando nada certo, ainda assim eu exultarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Os amigos de Daniel, quando foram colocados na fornalha, o que eles disseram? Nós sabemos que Deus tem poder para nos livrar. Mas se Ele não quiser livrar, nós não vamos nos render a você. Nós vamos continuar louvando apenas a Deus. Então, se nós realmente passamos por dificuldade, eu coloquei ali aqueles da Portas Abertas, perseguições que são longe, às vezes, isso me incomoda um pouco. Porque a gente ouve, a gente acompanha, a gente ouve notícias desses nossos irmãos em países que estão teoricamente distantes de nós e a gente parece que não entende isso, porque a gente não vive isso aqui no Brasil. Mas próximo da gente está a corrupção, algumas pessoas têm algumas coisas que acontecem no país, a gente fica revoltado e tem zombaria, talvez alguns mais jovens, talvez passem isso na escola. Não é assim, em algum momento não é um lugar agradável, mas não chega nem perto de uma perseguição nesses países. E às vezes a gente ouve daquelas pessoas que foram mortas esse relato desse livro e parece que a gente não entende, a gente não consegue imaginar o quão aquela viúva sofreu porque mataram o marido dela. Mas a gente precisa fazer esse exercício de entender que existem realmente lugares muito complicados de viver. E essas pessoas continuam fiéis a Deus e provavelmente elas oram e fazem, não com as mesmas palavras de Abacuque, mas não importa o que aconteça, eu vou continuar louvando meu Deus. E a gente, às vezes, como a gente está num país que tem um pouquinho de coisas que nos irritam, vamos dizer assim, e às vezes a gente esquece de orar por essas pessoas, de amar essas pessoas e de entender que pode ser, pode ser não, Deus é soberano sobre isso. E Ele tem um propósito para tudo isso. Porque todas as coisas cooperam para o bem de quem ama Deus. Então, se a gente está passando por alguma dificuldade hoje, leve essa dificuldade a Deus. Eu sei que nem todos aqui gostam de rap, né? Acho que não, né? Mas eu gosto um pouquinho de rap, tá, gente? Me perdoem. Mas tem uma letra que ele falou assim, ó, mas ele na verdade copiou que alguém já disse essa frase, que disse, não diga pro seu problema, não diga pro seu problema, como é que é, ué? Não diga para o seu Deus que você tem um problema, diga para o seu problema que você tem um Deus muito maior. Uma frase que dá pra gente usar em algum momento, né?
Nosso Deus é muito maior de qualquer problema que a gente passe. Então leve até Ele, assim como Abacuque levou, mesmo sabendo que a coisa não ia ficar fácil, que aquele povo, a Babilônia, ia destruir tudo. E o povo dele já estava fazendo coisa errada e a coisa ia piorar. E ele, mesmo assim, termina dizendo que vai continuar exultando ao Senhor.